Ação dos mercados na última sexta-feira, o próximo movimento deve ser de corte de juros. Mas tão ou mais importante que as taxas de juros é também a liquidez no sistema. E que, embora ela seja abundante, ela pode ser insuficiente. E eu sei que isso soa paradoxal, mas logo mais adiante pode faltar liquidez no sistema bancário. E é isso que eu quero falar nesse vídeo, mostrando dois indicadores que podem sinalizar problemas nas engrenagens financeiras, o que num primeiro momento pode resultar em turbulência no mercado, mas num segundo momento pode alimentar uma nova valorização dos ativos. Pois basicamente o Fed tem duas ferramentas de política monetária. A primeira delas é a mais conhecida, a manipulação das taxas de juros, em que o Fed define uma banda-alvo para a taxa de juros básica da economia americana. E essa é a ferramenta mais acompanhada de perto e mais comentada pelos analistas e pelos investidores. A segunda ferramenta são as compras de ativos pelo Fed, e que é uma política que consiste em injetar liquidez para comprar ativos do sistema bancário, e que desde a crise financeira de 2008 ela ganhou muita proeminência a ponto de se tornar determinante para o rumo dos mercados. E como é que anda essa segunda ferramenta de política monetária? Pois vamos recapitular o que aconteceu com o balanço do Federal Reserve, os ativos totais, nesses últimos anos. E é o que eu vou colocar então aqui na tela, o primeiro gráfico, ativos totais do Federal Reserve. Desde a grande crise financeira de 2008, em que o balanço do Fed tinha menos de $1 trilhão, começou a subir rapidamente pelas chamadas rodadas de quantitative easing, afrouxamento monetário, é essa política de criar dinheiro, injetar liquidez para comprar ativos do sistema bancário. E que foi crescendo até antes da pandemia para 4,5 trilhões de dólares e depois com a pandemia explodiu para pouco mais de 7 trilhões em questão de 2 a 3 meses e chegando em quase 9 trilhões de dólares, isso em maio de 22, e desde então o balanço do Fed, os ativos totais, vem diminuindo ao ritmo de 60, 50, 40 bilhões de dólares. E o último dado aqui divulgado, em 20 de agosto, estamos no nível de 6 trilhões 618 bilhões de dólares. E quais são os principais ativos no balanço do Fed? Principalmente a dívida pública americana e hipotecas, ou ativos lastreados em hipotecas de famílias americanas. Como a gente pode ver aqui neste gráfico, então, em azul, a dívida pública, treasuries, que vem sendo reduzidos, e também hipotecas de famílias americanas, também vem caindo bastante, ambos os ativos. Qual é a política do momento? Além de manter os juros em 4,5%, o Fed está reduzindo o seu balanço ao ritmo de 40 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares para treasuries, dívida pública americana, e 35 bilhões para ativos lastreados em hipoteca. Esta é a política do momento. Então, o Fed segue reduzindo o seu balanço. Portanto, a liquidez que ainda é abundante tende a ficar menos abundante. Só que pode chegar no momento em que ela se torna insuficiente. E quando isso acontece, taxas de curto prazo podem disparar, trazendo turbulência no mercado. E isso já aconteceu em que o Fed parecia não ter as taxas de juros sob o seu completo controle. E claro, isso trouxe muito receio para os investidores. Eu vou colocar aqui na tela primeiro a Effective Federal Funds Rate, que é a taxa básica americana, e que ali em setembro de 2019, exatamente no dia 17 de setembro, deu o que aqui parece ser uma leve disparada para 2,30%. Era para ser 2,12 e disparou rapidinho. Mas a outra taxa que importa muito e cada vez mais é a chamada SOFR, Secured Overnight Financing Rate, e que neste dia 17 de setembro de 2019, ela disparou para mais de 5%, o que pegou o Fed e os participantes do mercado desprevenidos. Está aqui a taxa, então, foi mais de 5%, e o Fed não entendeu o que estava acontecendo naquele momento. Aquilo trouxe uma preocupação adicional, e a partir daquele momento que o Fed começou a injetar liquidez no sistema novamente, porque ali claramente estava faltando liquidez. Embora houvesse muitas reservas bancárias, muito dinheiro no sistema, liquidez em abundância,
era insuficiente. E esse é o paradoxo que o Fed opera hoje em dia, porque é um novo regime de política monetária em que as reservas são abundantes, a liquidez é abundante, mas o Fed precisa controlar e ele vai testando e tentando encontrar qual é o limite ou qual é o nível ótimo de reservas de liquidez. E ele não tem essa certeza. Mas, felizmente, nós temos dois indicadores que podem sinalizar o início desses problemas. O primeiro indicador, que eu vou mostrar para vocês aqui na tela, e que alguns investidores têm acompanhado, alguns analistas têm acompanhado mais de perto, são as compromissadas, ou os chamados reverse repos. Até, só para eu voltar aqui antes de mostrar este indicador, este gráfico aqui com a taxa disparando em setembro de 2019, ele foi denominado, esse momento que foi apelidado de Ripple Madness, que foi a loucura das taxas de juros das compromissadas, as reverse repurchase, são chamadas de Ripple. Esse é o apelido e assim que foi denominado aquele momento ali de setembro de 2019. Pois então, agora voltando ao primeiro indicador que a gente pode acompanhar, é justamente as compromissadas no balanço do Fed. Porque quando o Fed injetou liquidez no sistema, as reservas estavam tão abundantes que parte dessas reservas dos bancos ele separava num outro balde chamado de compromissadas. E é uma forma de tirar uma liquidez temporária do sistema para evitar que ele perca controle das taxas de juros. Eu sei que é algo bem técnico, mas é assim que o Banco Central opera. Até vou colocar alguns vídeos do passado que eu falei sobre isso, vou colocar os links aqui em cima. Mas quem quiser saber mais ainda, este vídeo de hoje é uma amostra de um vídeo mais completo que fizemos para os nossos assinantes do Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, siga o dinheiro. Vou colocar o link na descrição do vídeo e código QR na tela. Então acompanhe aí o nosso aplicativo. Mas essas compromissadas, também chamadas de Reverse Repurchase Agreements, ou REPOs, é uma forma de o Fed controlar a liquidez do sistema e remover um excesso de liquidez no sistema. Mas quando as compromissadas estão também muito elevadas, é que o Fed está removendo um muito excesso de liquidez. Então vamos agora ver este gráfico de compromissadas, as repos, na tela. O que a gente vê neste momento, que está no menor nível desde ali do início de 21, com apenas 35 bilhões de dólares. Isso é o que o Fed está removendo de excesso de liquidez do sistema pelas compromissadas. Apenas 35 bilhões. Já foi, no auge, lá em 22, 2,4 trilhões de dólares. Mas antes da pandemia, ele nem estava precisando praticamente remover muita liquidez. E a gente pode voltar lá até basicamente maio de 18, que ele também removia muito pouco dessa liquidez em excesso. O que significa isso? Que quando as compromissadas estão zeradas, é que tem menos liquidez em excesso no sistema bancário. Então, esse é o primeiro indicador para acompanhar de perto, que está quase sendo zerado. E por que esse é o primeiro indicador, mas ele não é único e nem suficiente? Porque a gente pode voltar aqui, ó, mesmo mês lá, setembro de 2019, vejam que estava praticamente zerada esta conta, mas desde 2018. Então, foram praticamente 16 a 18 meses em que as compromissadas, as repos, estavam zeradas e demorou esse período até chegar em algum problema e que as taxas de curto prazo dispararam. E qual é então o segundo indicador que a gente precisa acompanhar? Agora que a gente vai avançar para o balanço dos bancos americanos e não mais do Banco Central. Este gráfico que a gente colocou aqui é o balanço do Banco Central americano, o Fed, assim como os demais balanços, mostrando aqui o total de ativos do Fed. Agora a gente vai migrar e vamos mostrar o lado do balanço dos bancos, do sistema bancário. Porque o que é importante entender agora é como está a liquidez dos bancos, o caixa dos bancos, mas não apenas o seu caixa em absoluto. É preciso também entender o lado do passivo dos bancos, os passivos bancários, as obrigações de curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro dado, o caixa dos bancos, então aqui, cash assets, all commercial banks, mais as compromissadas, que é uma liquidez dos bancos também, como a gente pode ver aqui. Em 13 de agosto, o último dado divulgado, esse número chegou em 4 trilhões de dólares.
bem acima do pré-pandemia e bem acima lá de 2010, por exemplo. Então, há liquidez, há reservas suficientes, há um caixa bastante robusto quando se analisa aqui o nível em absoluto. Mas é preciso analisar também o lado passivo, porque os bancos têm depósitos à vista, depósito a prazo, depósito de poupança, outros passivos financeiros que são obrigações, algumas são à vista, algumas são de curto prazo. E como é que o banco comercial faz frente a essas obrigações? Ele precisa de liquidez, ele precisa de caixa para poder fazer frente a essas obrigações financeiras. Portanto, é preciso comparar o caixa do banco, do sistema bancário como um todo, com este passivo. E é exatamente isso que eu vou colocar agora na tela e a gente pode ver onde está o problema. Então aqui temos este indicador, caixa liquidez bancária dividida pelos passivos bancários. Aqui eu coloquei os depósitos, todos os depósitos, mais aqui os empréstimos bancários. Vejam que, neste momento, está em 19% praticamente. Como é que estava lá em 18 de setembro de 2019? 16%. E nesta série aqui é o menor nível. Agora estamos em 19,4%, acima lá de 2019, mas já começa a cair. Nos últimos 5 anos, houve também aqui uma queda importante, que foi no dia 8 de março de 23, que chegou em 18%. Esta foi a semana da quebra do Silicon Valley Bank. Justamente na sexta-feira, 10 de março, estava indo à falência o Silicon Valley Bank e tinha início aquela crise de falência bancária de 2023. Portanto, esse é o segundo indicador muito importante de acompanhar, a liquidez bancária em relação aos seus passivos. Então, o primeiro indicador, novamente, as compromissadas. Se elas acabarem, isso será a primeira luz amarela. E se seguir caindo o indicador de liquidez sobre passivos financeiros, a gente pode ter problema. Então, acompanhem de perto esses indicadores. A julgar pelo passado, isso pode levar mais 6, 10, 12 meses, mas é importante ficar atento, porque essa é a ferramenta de política monetária que pode sacudir ou beneficiar os mercados, porque como aconteceu depois de 2008, especialmente depois da pandemia, em que a liquidez foi jorrada no sistema, isso ajudou todos os ativos financeiros. Bolsa, ouro, Bitcoin, tudo se valorizou. Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, qualquer comentário também coloque aqui embaixo e não deixem de seguir o dinheiro, conheçam o nosso aplicativo Follow the Money, código QR na tela, link na descrição do vídeo e agora fico por aqui, valeu, obrigado, até o próximo.